Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e como que o Banco do Brasil poderia enriquecer muitos investidores na Bolsa de Valores, pessoal. Pelos múltiplos atuais, o Banco do Brasil tem um potencial de subir mais de 300%, fora grandes pagamentos de dividendos que podem acontecer, tá? Eu acredito que é aquele banco que quando a gente menos esperar, vai trazer aí um retorno bem expressivo para quem está olhando por uma lupa de médio a longo prazo. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo aqui escondido no Banco do Brasil que poucos observam, mas que tendo esse segredo aí em mãos, vocês poderiam conseguir uma rentabilidade bem acima da média. E também vamos falar sobre o Itaú, tá? E se segue barato nos múltiplos atuais. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mas eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil, ele é a maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho aí, ó, 48,94% da carteira nas ações do Banco do Brasil. E aí, antes da gente tratar desse cenário, né? Tanto de recuperação dos lucros, né, porque o banco tem passado uma dificuldade relativa ao agronegócio, citar aí sobre essas questões, né, individualidades do banco, precisamos entender, pessoal, o que é o Banco do Brasil, tá? A propósito, por mais que seja um banco muito falado na Bolsa de Valores, poucos conhecem de fato aqui a carteira de crédito do Banco do Brasil. Ele é um banco muito ligado no agro, 1/3 da carteira de crédito dele é agronegócio, é por isso que o banco ele tem essa ciclicidade mais elevada. Percebe que em alguns anos no Banco do Brasil, o lucro líquido cai a uma velocidade muito elevada, pessoal, mesmo ele sendo um bom banco, tá? Olha só, 2012 o lucro do banco caiu mais de 90%, 2015 o lucro do banco caiu 50%, 2000 aqui, ó, e 20 que foi na pandemia, aqui foi generalizado, mas mesmo assim o lucro do banco do caiu, aqui o lucro do Banco do Brasil caiu fortemente, tá? E agora aqui no ano de 2025, uma queda nos resultados advindo aí do agronegócio, tá? E o agronegócio, pessoal, principalmente interligado para a soja, porque deste 1/3 da carteira de crédito que a gente tem para Banco do Brasil, tecnicamente 30% está na soja. Então a soja tem uma representatividade de 30% da carteira de crédito do agro no Banco do Brasil, enquanto o restante está em milho, café e outras commodities agrícolas. Perceba que a gente teve uma desvalorização bem expressiva no preço da soja, tá? O que fez com que os resultados do Banco do Brasil caíssem a uma proporção bem expressiva. Porém, o banco ele foi sentir de fato esses impactos, pessoal, somente para 2025. Por quê? Porque em 2024, quando a commodity estava se desvalorizando, mas a gente teve uma safra antiga, tá? Uma safra relativa ali a um pico de alta de 2023. Quando a commodity começou a se desvalorizar, perceba que de fato aqui o Banco do Brasil começou a sentir no ano de 2025. O mesmo ocorre, e que eu até listei aqui, ó, de que uns fatores de gatilho de recuperação no Banco do Brasil seria uma alta no preço das commodities, tá? Tanto a soja quanto o algodão e tanto o milho. Por quê? Se a soja voltar a se valorizar de uma forma consistente, voltando para patamares de 1.400, 1.300, hoje estamos em 1.100, o Banco do Brasil já pode ter um lucro um pouco melhor. E a própria gestão do Banco do Brasil já vê ali, né, um alívio na inadimplência para o quarto trimestre de 2025, o início do ano que vem. Perceba que o banco deu um guidance, tá, para fechar neste ano na faixa de 21 a 25 bilhões de reais, e aí, consequentemente, esse seria o fundo do Banco do Brasil, e a gestão já vê ali um lucro crescente a partir do quarto trimestre de 2025. E quem sabe em 2026 o banco voltando a lucrar na faixa de 27 a 30 bilhões, tá? Que aí o banco já volta a ter aquele patamar de resultados, pelo menos ali,
acima da média. Se o banco voltar a lucrar 30 bi por ano para 2026, por exemplo, tá? Se eu dividir isso aqui por um patrimônio líquido na faixa de 181 bilhões, já podemos voltar a ter um ROI de 16%. Já volta a ser um ROI ok, tá? Não aquele ROI excelente que a gente viu em 2024, de mais de 20%, mas sim um ROI mais sustentável para Banco do Brasil, que fica de 15% a 16% ao ano. E o repasse de dividendos poderia voltar a uma magnitude interessante, porque o próprio CFO do Banco do Brasil disse em entrevista, tá, que se a estratégia for bem sucedida de retomada da rentabilidade, o banco poderia deliberar dividendos extraordinários. Então, somente observando na ótica operacional do Banco do Brasil, supondo o aumento do payout de novo para a faixa de 35%, ou quem sabe eles voltam de novo para 40%, tá? Isso poderia fazer 12 bi de dividendos, que dividido pelo valor de mercado atual nos dá um dividendo de 9,2% ao ano. Se o banco voltar com 40% de payout, ele pode sim voltar a 9% ao ano. Isso se o lucro, tá, voltar em 30 bi. Agora, se ele pagar ali 35% de payout, que eu acho mais razoável para Banco do Brasil, dada a recuperação um pouco delicada, isso nos daria 10 bi em dividendos, que dividido pelo valor de mercado atual, ainda nos dá 8% de dividend yield. Fora o extraordinário que ele poderia pagar no ano que vem, tá? Pelo excesso de capital. Então a gente percebe que já com essa nova política, até porque ele está tentando copiar o Itaú, né? O Itaú, fevereiro de cada ano, ele anuncia um extraordinário. O Banco do Brasil, para não perder mercado, não perder investidores, ele poderia também fazer a mesma coisa, tá? E aí o interessante é que neste patamar de preço a gente observa que as ações estão baratas, cotadas por um valor patrimonial na faixa 0,72 e um múltiplo PL, considerando esse guidance de 21 bilhões, já supondo uma recuperação do resultado parcial para o próximo ano, supondo que o banco volte no patamar de lucro de 26 bi, temos um PL projetivo de 5 vezes. Então perceba que o Banco do Brasil, colocando uma lupa, um horizonte um pouco mais longo, dando essa recuperação, o banco estaria sim bem descontado. E este PL esticado agora simboliza fundo de ciclo, já porque ele é uma ação cíclica, né, de commodities relativa ao agro, então você pode ali denotar de que o banco está em um momento oportuno de compra, tá? Não somente isso, se a gente usar aqui, ó, o próprio preço justo do Graham, mesmo num cenário pessimista para Banco do Brasil, supondo um lucro de apenas ali 21 bilhões para este ano, a gente tem, consequentemente, tá, um preço justo nas ações de R$ 47,00, que dividido por este preço de 23, temos um potencial de alta, pessoal, de 108%, denotando que o banco poderia dobrar na cotação para atingir o seu valor justo. Então, se o agro se recuperar, esse aqui seria um ponto crucial para a recuperação rápida do Banco do Brasil, tá? Uma alta, então, das commodities, nem se fala. Outro ponto aqui, ó, que ninguém cita para vocês, que eu acho que o Banco do Brasil teria uma melhora abrupta, é a Selic, tá? Porque, pessoal, muitos acabam confundindo. A Selic, ela pode sim beneficiar os bancos por um lado, por conta do aumento de juros, e o banco ele tem um spread maior, porque os empréstimos, né, ficam mais caros. Mas aí é que tá, né? Até que ponto? Porque se a Selic aumenta uma velocidade muito elevada rapidamente, isso faz com que o custo de captação dos bancos acaba encarecendo, principalmente o Banco do Brasil, que tem uma carteira de crédito muito voltada para o pequeno produtor, de uma renda mais baixa, pessoa física consignada, mas seja um funcionalismo público, o pessoal impacta. O funcionário público é meio classe média, ele não vai ter tanto dinheiro para pagar spreads tão altos como a carteira do Itaú, por exemplo, né? Você pega aqui a carteira do Itaú, é muito para corporate, grandes empresas. As grandes empresas, pode juro estar lá em cima, elas vão pagar o empréstimo, porque precisa daquele capital de giro para fazer a economia girar. O Banco do Brasil não, o pequeno produtor rural não vai ter dinheiro para pagar, então vai sofrer calote, inadimplência no curto prazo, provisões mais elevadas. E uma Selic alta faz com que o banco seja impactado. Porém, perceba que já para 2026, o cenário que a gestão está perpetuando para Banco do Brasil de recuperação pode ser real, porque a gestão já está vendo isso aqui, tá? Da Selic começar a se reduzir. Isso pode fazer o Banco do Brasil, pessoal, ter ali um lucro adicional, porque se a Selic cair 3%, o Banco Central atingir esse patamar de Selic de 12,25% ao ano, que ainda é alto, o Brasil é um país emergente, o Banco do Brasil já poderia sim ter um alívio no resultado, só pela redução na taxa Selic. Já o custo de captação seria aliviado, a renegociação já seria mais tranquila e o banco já poderia destravar valor. Então, recuperação no agro, queda na Selic, seriam fatores ali que, consequentemente, o Banco do Brasil poderia ter um duplo cenário de recuperação. E com a Selic em queda, já melhora o agro, porque já faz com que o produtor rural consiga tomar mais crédito, né? Então esse é um ponto aqui bem interessante para o Banco do Brasil. E o terceiro fator, que eu acho que pode fazer o Banco do Brasil ter uma recuperação mais rápida do que o esperado, do que o mercado está projetando, é a própria MP
1.314, né, proporcionada aqui pelo presidente Lula. Essa MP, pessoal, vai fazer aí com que o agro do Banco do Brasil sofra, consequentemente, um ponto positivo, né? Quando eu falo sofrer na questão positiva, o produtor poderá liquidar, amortizar ou alongar as dívidas de custeio, tá? Isso aqui pode fazer a inadimplência do Banco do Brasil dar uma enxugada e já fazer com que o lucro volte a uma espiral de rentabilidade mais elevada. Então perceba aqui, ó, a MP, né, que no começo de setembro foi aprovada pelo presidente Lula, que libera 12 bilhões de reais para a renegociação de dívidas de produtores rurais impactados por problemas climáticos, devido a esse cenário, obviamente, de aumento da inadimplência no agronegócio, tá? Então isso aqui já poderia fazer o Banco do Brasil dar um respiro. Tanto a MP, tanto a queda na taxa Selic, que já é quase certa para 2026, e também um cenário de melhora no agro. Perceba que a soja já voltou a dar uma reagida, né? Uma queda aqui expressiva, mas já tivemos um cenário de alta por conta do aumento da demanda da China e dos Estados Unidos, que acaba impactando aí. Então esses fatores poderiam se fazer o lucro do Banco do Brasil, né, a acabar crescendo. E a gente se baseia, pessoal, por juízo de probabilidade. Pablo, qual que é a probabilidade hoje de 2026 do Banco do Brasil ter uma recuperação parcial no lucro? Eu acredito que é de 90%, tá? Colocando esses pontos em questão. Por isso que nos preços atuais, grande parte da piora já pode estar precificada. Por isso que eu vejo o pessoal falando aí, ó, eu vou esperar o Banco do Brasil chegar a 15 reais. Pessoal, não sabemos, tá? Se ele pode chegar a 14, 15, 18, não sabemos o que vai acontecer. E a probabilidade que eu acho dele chegar a 15 é baixa. Não estou afirmando com 100% de certeza, mas é baixa, justamente porque o mercado já sabe que o terceiro trimestre vai vir ruim. E aí vocês já podem perceber aqui pelo próprio Banco do Brasil que ele reporta balanço do terceiro trimestre, né, ali no dia 12 de novembro. Então fiquem atentos, nessa quarta-feira aí terá resultado do Banco do Brasil após o fechamento do mercado. O mercado já sabe que o estado do banco não vai vir bom, tá? Então, a probabilidade da ação cair fica baixa, a não ser que o banco reduza o guidance. Mas é que tá, o mercado já sabe de que o banco pode não cumprir o guidance de novamente ter um lucro de 18 a 21 bilhões para este ano, tá? Então isso poderia gerar queda nas ações sim. Mas aí é que tá, as 15 reais eu já acho um exagero. Mas ali nos 20 reais 19 já seria uma cotação mais plausível para Banco do Brasil. E se o mercado ver, né, que a recuperação vai acontecer antes do esperado, que é uma probabilidade bem grande, a alta nas ações seria bem expressiva. Não é à toa que nesses dias as ações do Banco do Brasil seguem subindo, tanto por conta de uma alta do Ibovespa, expectativa de corte de juros e também um cenário de valorização no preço das commodities agrícolas, tá? Então perceba que o banco é cíclico e quem se aproveita desses momentos de baixa pode se aproveitar para comprar um banco com um muito bom aqui, tá? Um banco excelente aqui no Brasil por um patamar de preço extremamente baixo. Agora tratando um pouquinho aqui do Itaú, pessoal, que não é o foco principal do vídeo, mas eu sigo comprando na carteira. Por mais que ele seja mais precificado que o Banco do Brasil, eu reconheço que nos múltiplos atuais o Itaú está barato. Porque se eu pegar aqui, pessoal, né, somente a média do Itaú, por mais que a ação tenha subido 40% neste ano, o banco ainda está barato. Se eu pegar aqui, ó, valor de mercado do Itaú, que está na faixa de 406 bilhões, e dividir por um lucro projetivo para 2026 de 48 bi, supondo que ele mantenha o patamar de resultados que foi feito neste ano, eu acho que vai ser maior, porque a gente vai ter queda na Selic e o Itaú pode ter um lucro ainda mais elevado. Mas tudo bem, tá? Temos um PL de 8,4 vezes, denotando de que a média em Itaú é ser precificado, pelo menos ali, por 11 a 12 vezes lucro. Então o que isso significa? Que o banco, para voltar à sua média de negociar em 12, 11 vezes lucro, a ação teria que se valorizar pelo menos ali, tá? Uns 42%, denotando que um banco premium como o Itaú, que não sofre com risco de crash igual ao Banco do Brasil, pode não dar uma rentabilidade tão alta quanto o Banco do Brasil, óbvio, mas você terá bem menos dor de cabeça, bem menos volatilidade. E conseguir 42% de rentabilidade só em valorização e o banco já pagando bons dividendos, o retorno embutido aqui no banco pode ser interessante, ligeiramente inferior do Banco do Brasil, mas não vai te trazer dor de cabeça nenhuma, porque a carteira de crédito do Itaú é muito voltada para a alta renda. Então, para ele ter queda no lucro, pessoal, só se de fato a gestão fizesse uma besteira muito grande, tá? Porque, olha, o lucro do Banco Itaú vem crescendo a uma taxa bem expressiva ao longo do tempo. Um pouco inferior do que o Banco do Brasil, mas com muito mais consistência, tá? Então, é algo que você precisa pôr na ponta do lápis. Eu prefiro ter os dois na carteira. Prefiro ter uma posição maior no Banco do Brasil, pelas assimetrias, mas não descarto o Itaú, tá? E vou seguir comprando e pretendo fazer ele se tornar a segunda maior posição da carteira do canal. Em seguida virá a BR Partners, em quarto aqui, né, virá a BB Seguridade e em restante as empresas de commodities, como Vale e Petrobras, onde eu pretendo também seguir aumentando posição
ao longo do tempo, tá? E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Nossa, Pablo, tá bom, mas onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de longo prazo. Se vocês também têm Itaú, tá? Em particular, tem os dois na carteira, mas mesmo reconhecendo a superioridade do Itaú, cujo eu sigo comprando, eu prefiro ter uma posição mais alta no Banco do Brasil, porque eu sei que o potencial de rentabilidade pode ser mais elevado do que o Itaú, assumindo um risco ligeiramente maior em termos de volatilidade e ciclicidade relativo ao agronegócio. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!